Seja bem-vindo no meu canal, bem-vinda no meu canal. Meu nome é Afra Stefanini II, eu sou psicólogo, psicoterapeuta e estou com você no caminho da originalidade, na conquista do seu propósito existencial. Será que você é capaz de trair a si mesmo? Essa é uma pergunta interessante, porque muitas pessoas, quando entendem a vida, pensam que quanto mais elas atendem os seus próprios desejos, mais elas estão sendo elas mesmas e mais elas estão vivendo a sua autenticidade. Mas será mesmo? Para que nós possamos verificar se atender desejos, viver a autenticidade, não é na verdade uma grande forma de trair a nós mesmos, nós precisamos colocar um elemento fundamental nessa equação, que são os nossos valores. Parte do ser humano vive entendendo que se atender só aos desejos, tudo vai dar certo e tudo vai ser muito bom para ele ou para ela. Mas nós não somos pessoas que temos apenas a dimensão do desejo. Nós também temos a dimensão das aspirações de buscas transcendentes, de buscas muito mais elevadas dentro de nós. E essas buscas mais transcendentes pedem que a pessoa preste atenção naquilo que vai prejudicá-la. E prejudicá-la pode levá-la, com consciência e análise daquela questão, a não buscar aquele tal desejo. Porque exatamente a busca por aquele tal desejo que vai dificultar essa pessoa de desenvolver-se enquanto ser humano. E é aí que, sem que nós muitas vezes saibamos, nós traímos a nós mesmos. Traímos como? Traímos o eu que poderia ser, o eu que deveria ser, o potencial semente que nasceu para virar árvore frutífera. Ficamos ali apenas numa situação muito inferior ou num nível muito pequeno, chamado por alguns de nível de mediocridade, e não elevamos esse nível na busca de um eu melhor, na busca de um eu mais realizado. Do ponto de vista da sua relação com a possibilidade do eu que você pode se tornar, fazer isso constantemente nesse processo de auto-boicote é uma traição. Leva a pessoa a minar as possibilidades de realização porque ela tem uma visão muito imediatista da vida. E nessa visão muito imediatista da vida, ela não dá conta de progredir e de superar aquele círculo vicioso em que ela está inserida. É fundamental que neste momento possamos olhar com um pouco mais de existencialidade a nossa vida. E o que é olhar com mais existencialidade a nossa vida? É saber, por exemplo, que nas dimensões da nossa relação com o tempo, cada dia mais é um dia menos. E quando nós olhamos com essa seriedade de cada dia mais é um dia menos, nós temos um pouco mais de lucidez sobre o que eu devo colocar de prioridades na minha vida. É por isso que ter consciência de um propósito é fundamental, porque senão eu vivo realmente no automático. Eu sou como aquele ratinho que fica circulando e não saio do lugar. A minha vida não tem um eu me tornar mais desenvolvido, um eu me tornar mais transcendente, mais lúcido, mais sábio. A minha vida é apenas o eu buscar os meus desejos, o eu me saciar, mas exatamente é isso que vai contra a natureza do autodesenvolvimento da criatura humana. Nós somos a única espécie que somos capazes de nos desenvolvermos num processo interminável. Não dá para chegar a uma linha e colocar o ser humano que aqui, a partir de agora, ele terminou sua vontade de aprender.
Ele terminou sua vontade de crescer? Ele terminou sua curiosidade para decifrar os mistérios do universo? Nós somos seres que interminavelmente queremos sempre mais, sempre saber mais, sempre conquistar mais. Prestamos atenção nessa questão. Se nós sempre queremos mais, saber mais, entender mais, e isso é da espécie humana, então nós não estamos falando sobre um ponto qualquer. Nós estamos falando que isso compõe a nossa natureza humana. E o que acontece com aquela pessoa que parece ficar estagnada, não querer absolutamente nada, só o mínimo possível, num estado de intensa preguiça emocional? Uma pessoa que não busca o seu propósito, uma pessoa que não busca uma causa maior, uma pessoa que não busca aquilo que faz ela se sentir mais progredida, mais elevada, mais humana. É aquela pessoa que exatamente vai entrar num nível de conflito, porque a natureza de todo ser humano é buscar alguma coisa a mais. Seja essa pessoa num nível que ela esteja muito aquém do que poderia, seja essa pessoa porque está no estado de comodismo das coisas que ela já conquistou e não quer ir mais além, mais cedo ou mais tarde essa vontade de progredir, ela começa a ficar muito mais forte do que antes. E em alguns casos chega no estado de insuportável. E aí a angústia existencial passa a ser constante, frequente, cotidiana na vida dessa pessoa. Este movimento de tentar em si mesmo barrar a própria força do progresso dentro de si é uma traição a si mesmo. Por quê? Porque revela que eu estou indo contra um fluxo natural que não está só dentro da minha opinião, não está só dentro da minha escolha, está dentro da espécie em que eu estou, a espécie humana. É assim que o programa genético da espécie humana funciona. É assim que os anos de evolução na espécie humana nos adaptou. É para isso que várias questões hoje descobertas dentro da genética, descobertas dentro da sociologia, estão abrindo as portas para uma humanidade que está cada vez mais buscando decifrar qual é o ponto ômega, qual é o ponto máximo, qual é o ponto em que eu devo alcançar. Exatamente por isso que quando nós evitamos os esforços em ler um livro, fazer um curso, progredir no relacionamento, querer entender melhor a si mesmo, fazer uma terapia, um processo de autoconhecimento, quando nós evitamos tudo isso, por exemplo, nós estamos realmente fazendo, por incrível que pareça, uma força gigantesca para conter algo que não deve ser contido na natureza, que é o nosso progresso, que é a nossa elevação, que é a nossa evolução. E isso sim é um mecanismo de boicote muito grande e é um mecanismo de trair a si mesmo. Não tenhamos dúvida disso, porque se assim não fosse, as pessoas estariam todas as gerações que nascessem, elas nasceriam zeradas, não gostariam nem de pensar em fazer mais nada, porque a natureza nossa seria realmente a acomodação. Pensar que a nossa natureza é a acomodação é um grande problema, porque quando nós imaginamos isso e acreditamos nisso, nós nos colocamos numa posição bem mais aquém daquilo que nós deveríamos. Imagine, por exemplo, você que esteja na sua família, que esteja com aquela pessoa que depois de receber todas as possibilidades de fazer uma faculdade, as possibilidades de ter feito uma pós-graduação, essa pessoa, ela fez a faculdade, ela fez a pós-graduação e você ainda consegue para ela um mestrado, ela termina o mestrado e quando ela termina, a coisa que ela mais vai fazer, por exemplo, o mestrado em qualquer área, a coisa que ela mais vai fazer é ficar em casa assistindo, por exemplo, séries,
é não fazer absolutamente nada. É óbvio que se você olhar por esse ângulo, você vai ver claramente que tem um desperdício. Como pode uma pessoa que fez uma faculdade, que fez pós-graduação, mestrado, de repente simplesmente ocupar quase todas as horas da vida dela, os dias dela, assistindo televisão e indo para a cozinha e pouco trabalhando e quase nada desenvolvendo, nem que seja de conhecimento? Você vai dizer que é um desperdício? E de fato é um desperdício, porque você tem uma clareza do que é o papel social de alguém, o papel importante do trabalho para o desenvolvimento dessa pessoa e também para o desenvolvimento da sociedade. Muitas pessoas chegam a chamar essa pessoa, numa condição dessa que eu falei, como uma parasita. Então pense comigo, se para você é uma clareza isso, agora vamos lançar isso para o existencial. No existencial, numa visão existencial. Uma pessoa com potenciais desenvolvidos ou com a possibilidade de desenvolvê-los, ela não está na existência para a ineficiência, não está na existência para a preguiça emocional. Nós estamos na existência para um grande desenvolvimento dos nossos potenciais, mas não é pensando apenas na carreira ou pensando apenas no vínculo familiar. É pensando naquilo que você pode se sentir honrado, se sentir honrada com você mesmo. São aspectos que abrem para cada pessoa a possibilidade dela ser alguém e realizar algo maior, muito mais do que apenas pagar contas, muito mais do que apenas ter que fazer seus papéis sociais. Ela está querendo produzir nele, a substância necessária que gera as forças virtuosas. Ela começa a ter um lema existencial. Ela começa a ver a vida a partir dessa ótica. Ela tem uma bússola interna que lhe guia e que lhe coloca num norte da vida. E isso não significa que a pessoa tem que alcançar um sucesso estrondoso para isso. Nada tem a ver com sucesso externo, com fama, com reconhecimento das outras pessoas. Tem a ver, na verdade, com a possibilidade dela sentir que as escolhas que ela está fazendo são tão autênticas, são tão bem alinhadas, têm tanta coerência com o que de fato ela quer fazer da vida, ela quer ser para ela mesma na vida, que ela se sente num estado intenso de autonomia e de liberdade. Infelizmente, quando eu falo em liberdade, a maioria das pessoas ainda entende a liberdade de não ter ninguém te prejudicando, né? Te perturbando, te barrando. Esse é um nível de liberdade menor, é a liberdade nas relações. Eu estou falando liberdade na consciência, uma liberdade que você aceita tão profundamente, os valores que você traz, as virtudes que você é, que isso se transforma num eixo nas suas escolhas. Você baseia as suas escolhas a partir disso, nesse eixo, e não a partir de mecanismos externos que os outros, mais cedo ou mais tarde, vão conseguir identificar e, inclusive, usar contra você muitas vezes. Porque você depositou nas questões externas o lugar onde você finaliza suas escolhas. E esse também é um problema. Nós devemos ocupar a nossa atenção para as questões internas. E quando fazemos isso, nós nos transformamos em pessoas muito mais autônomas, em pessoas muito mais autênticas. E pessoas autênticas, pessoas autônomas dificilmente são dominadas. Dificilmente, porque essas pessoas dão conta de olhar para si mesmas, dão conta de olhar para o desejo das outras pessoas e permitir que essas outras pessoas continuem com seus desejos, mesmo se elas fizerem uma retaliação afetiva
contra você, você continua permitindo que a pessoa fique com desejo, mas você não atende o desejo dessa pessoa. E isso é muito, muito libertador. Permite que você ande nos vários vínculos de relações, seja profissional, seja familiar, seja de amigos, seja social como um todo, sem se sentir devedor, devedora de ninguém. Você não se coloca mais numa posição em que parece que tem alguma coisa que você tem que fazer por alguém. Alguma coisa que você tem que fazer pelos outros, porque senão você vai ser rejeitado ou está errada, ou alguma coisa que você não está fazendo está mostrando a pessoa desequilibrada ou ruim que você é. Você permite que as pessoas produzam seus sentimentos, vivam seus sentimentos e resolvam seus sentimentos. Resolvam com elas mesmas, porque é exatamente isso que adultece as emoções. A possibilidade da pessoa que criou o problema resolver o problema. E não você que tem, às vezes, uma impressão de que tem que resolver o problema de alguém. Faz sentido? Pois bem, essa foi a dica para que nós saibamos olhar as questões e não termos medo, de jeito nenhum, de sermos nós mesmos. E só com a busca da autenticidade, o desenvolvimento da sua originalidade, o caminho que você decide seguir com uma bússola interna, uma visão de propósito de vida, para que você não fique aceitando todas as propostas aí de todo mundo, é que vai realmente te ajudar, sem dúvida, nesse caminho. A gente se vê nos próximos vídeos. Se você gostou, curta, compartilhe. É muito importante porque cada vez mais pessoas vão poder acessar esses conteúdos. E imagine você vivendo num mundo, numa sociedade, hein? Onde as pessoas se sentem mais autênticas, elas se colocam realmente com muito mais verdade, as pessoas saem dos mecanismos do medo, das teias, né? Do pavor da opinião dos outros. Já pensou a possibilidade de você se transformar cada vez mais nessa pessoa? Eu tenho certeza que vai ser muito e é muito libertador. A gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Curta, compartilhe. Muito bom você estar comigo aqui nesse canal.